aprender um pouquinho mais sobre o gênero textual? Relato biográfico. Relato biográfico é um texto narrativo, ou seja, é algo que alguém conta. E conta o quê, prof? Conta a história da vida de alguém. Por isso que é um relato biográfico, porque o relato é você relatar, contar. E biográfico está relacionado com a vida da pessoa. Quando a gente fala biografia, a gente está falando da história de vida, tá bem? Então, um relato biográfico é um relato da história da vida de alguém. Ele pode ser só de um pedacinho da história ou até mesmo da história inteira, tá bem? No relato biográfico, você pode observar que às vezes quem faz o relato, quem escreve ou fala, é o próprio personagem. Que nem no texto da Diocina, vocês se lembram? No texto da Diocina, Menina Apaixonada pela Floresta, lá da página 55, ó, lembraram? A Diocina fazia o seu próprio relato biográfico. E então as palavras que nós percebíamos estavam todas combinando com eu. Porque quando eu falo de mim mesmo, eu uso a palavra eu. Eu nasci, eu cresci, eu gostava. Entendeu? Mas do outro lado, na página 56, tinha um outro relato sobre a vida da Diocina. Era um relato biográfico, mas não foi feito por ela. Foi feito sobre outra pessoa que conheceu ela, né? Foi feito por outra pessoa que conheceu ela e estava contando a história da vida dela. Aí não tinham mais palavras que combinavam com eu, porque quem estava escrevendo não estava falando sobre si mesmo, sobre o eu. Estava falando do outro, da Diocina, estava falando dela. Então as palavras, elas combinavam com ela. Ela cresceu, ela trabalha, ela fez, entenderam? Você pode escrever um relato biográfico sobre si mesmo e sempre pensando que vai ter que combinar as palavrinhas com eu. Eu nasci, eu cresci, eu gosto. Ou sobre outra pessoa. Ele nasceu, ele cresceu, ele gosta. O relato biográfico é um texto que tem início, meio e fim, como todo texto. Então você tem que pensar onde eu vou começar, por onde eu vou passar e aonde eu quero terminar. Por exemplo, se eu fosse contar o meu relato biográfico aqui, começasse desde quando eu nasci até hoje sem parar, eu ia ficar 32 anos contando e não ia acabar. Já pensou? Por quê? Porque são muitos detalhes. Então, o relato biográfico ele pode se ater a fatos mais importantes. Ele pode se ater a acontecimentos marcantes da vida de alguém. E ele pode ter um início, um meio e um fim, sem ter que contar todos os acontecimentos. Nós podemos pular, ó, contar um pouquinho quando era criança, quando eu tinha 10 anos, continuar, entendeu? Não é obrigatório você fazer uma sequência contando cada minúscula coisa que aconteceu. Você pode contar apenas as coisas mais importantes, mas em uma sequência lógica, fazendo com que o seu texto tenha um início, um meio e um fim. Você tem que saber aonde você vai começar e aonde você vai terminar. Entenderam? Muito bem. Então, hoje vocês vão fazer um relato biográfico. Antes de fazer o relato biográfico, vocês vão ler um relato biográfico que eu vou deixar aqui na trilha de uma artista plástica. E vão ouvir o relato também. Porque o relato biográfico ele pode ser escrito, mas ele também pode ser falado. E para não ser injusta, já que eu estou pedindo para você fazer o seu relato biográfico, na página 64, aqui ó, já tem aqui, né? Mas aqui, esse aqui é só a explicação. Na página 64, para não ser injusta e fazer você fazer sozinho, eu também vou deixar aqui para você um pequeno relato biográfico da minha vida. Então, eu já sei onde eu vou começar e aonde eu vou terminar. Prontos? Está ouvindo bem? Muito bom. Meu nome é Marcela Vivian Espada Vião. Eu nasci no dia 18 de outubro de 1987, aqui em Curitiba, no Hospital Nossa Senhora das Graças. O nome da minha mãe é Maria Heloísa Goulart de Castro Espada e o nome do meu pai é Odimar Espada e eu tenho 4 irmãos. Quando eu era bem pequenininha, eu me mudei aqui de Curitiba e fui morar na cidade de Antonina, numa chácara. Nessa chácara eu vivi muitas aventuras e uma delas, que foi a que mais me marcou na minha infância, foi que um dia minha mãe pediu para eu levar um copo de suco de limão para o meu pai. Então eu morava na casa de cima, tinha todo um caminho até o outro lado da chácara e meu pai estava na oficina que ficava próximo à casa de baixo, onde moravam outras pessoas da família. E eu peguei o copo
né, de suco. E fui, eu tinha 4 para 5 anos mais ou menos, eu era bem pequenininha. E no meio do caminho tinha um boi. E assim, enquanto eu andava, eu esperava realmente que o boi não se incomodasse comigo. Eu esperava que ele ficasse ali pastando no cantinho dele, só que não foi o que aconteceu, porque quando ele viu eu indo, quando o boi viu que eu estava atravessando o caminho, ele resolveu me encarar. E ele veio correndo, com toda a força de boi que ele tinha, e me deu uma cabeçada. Abaixou a cabeça assim, pá, bateu no meu rosto. Eu vou falar pra vocês que é uma sensação muito engraçada, assim, ser atropelada por um boi. Ele não pisou em cima de mim, ele só me cabeceou, assim, cabeçou e me derrubou. E eu lembro que eu fiquei muito assustada, porque além de doer muito, né, e eu ficar com medo do que o boi ia fazer depois, saía sangue de tudo quanto que é lugar, né, porque o boi é um animal muito forte. E eu fiquei muito brava com o boi, então a nossa convivência ela não foi mais pacífica, porque toda vez que eu passava perto dele, eu dizia assim, você vai ver, boizinho vermelhinho, eu vou fazer um churrasco de você. E assim foi durante toda a minha infância, eu brigada com o boi. E depois de Antonina eu me mudei, eu fui para Guarapuava, depois para Pitanga, depois para Campo Mourão, depois para Borrasópolis, depois voltei para Campo Mourão, voltei para Guarapuava, morei em Guarapuava até terminar o ensino fundamental. E quando eu comecei o ensino médio eu vim para Curitiba de novo, né? Os meus pais se separaram e a gente precisou se mudar. Mas eu já tinha morado em várias cidades e para mim mudança era algo já normal. Aqui eu fiz o ensino médio e quando eu terminei o ensino médio, eu terminei em dezembro e em janeiro eu me casei. E eu precisava escolher qual seria a minha profissão e o que eu iria fazer na vida, né? Porque eu tinha acabado de casar. E eu tive que escolher se eu iria fazer faculdade ou ter filhos. Primeiro, né? Um ou outro. Eu não ia conseguir fazer os dois ao mesmo tempo. Então eu escolhi ter filhos primeiro. Porque eu queria ser uma mãe jovem. E quando eu fosse trabalhar, eu queria que meus filhos já fossem grandes. Eu não queria ir trabalhar primeiro, depois ter os filhos e ter que deixar eles pequenininhos em casa para ir trabalhar. Uma coisa que eu não queria. Então eu era bem novinha. Eu tinha 17 anos, mas eu sabia o que eu queria. Eu não queria deixar os filhos para ter que trabalhar. Então, o que eu fiz? Fiz um planejamento. Eu primeiro tive os filhos. E enquanto minhas filhas iam crescendo, eu fui fazendo faculdade. Porque quando elas tivessem idade para ir para a escola, eu já ia estar formada. E eu escolhi ser professora, né? Terminando que aqui é onde eu quero parar, né? Eu quis começar lá onde eu nasci, agora eu quero parar aqui. Eu escolhi ser professora porque, primeiro, eu já fazia isso há muito tempo. E era uma coisa que eu gostava, né? Eu era professora de piano, já desde os 13 anos, e eu ensinava os meus irmãos, então era uma coisa que me fascinava, era ensinar. E eu achava que eu tinha jeito. E segundo, foi porque era uma profissão compatível com a maternidade. Então, na minha vida, eu escolhi primeiro ser mãe e depois ser professora. E eu escolhi ser professora porque ser professora está muito ligado ao fato de ser mãe. Eu acho que as qualidades de mãe me ajudaram muito a ser professora. E as qualidades de professora me tornam também uma mãe melhor. Então eu sou professora por uma escolha de vida e essa é uma das escolhas assim que eu mais sou grata a Deus por ter tomado, porque realmente não importa a circunstância, não importam as dificuldades, eu estou sempre feliz quando eu estou dando aula. E é esse meu relato pessoal, meu relato biográfico, foi oral, mas você agora também vai fazer o seu relato biográfico na página 64 da apostila e você vai tirar uma foto linda e vai mandar para a prof. Você pode mandar pelo aplicativo, como muitos já estão mandando, estão de parabéns, tá bem? Ou se você não tem um aplicativo, não fique preocupado, tá bom? A prof não quer criar transtorno. Se você não tem um aplicativo ou não consegue enviar pelo aplicativo, pode mandar pelo WhatsApp, tá bem? De preferência no privado daí. Combinado? Um beijo e tchau! Até a próxima aula.